Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Com certeza você nunca viu a história da Branca de Neve contada de uma forma como esta. Uma rainha malvada, um príncipe encantado, um espelho mágico, uma bela adormecida e um encanto. Tudo isso faz parte dessa história como você conhece, mas a maneira como ela será apresentada a você vai te surpreender. Tente esquecer a história que os livros te contaram, porque agora a Rainha Malvada e a Branca de Neve têm novos objetivos em suas vidas. Pois a Rainha Malvada conseguiu se livrar de Branca de Neve, e agora será ela quem vai se casar com o Príncipe Encantado. Mas essa história não vai ficar assim, porque Branca de Neve irá acordar do feitiço que foi lançado sobre ela e formará uma equipe de anões e soldados malucos, com um único objetivo: acabar com a festa de casamento da Bruxa Malvada e revelar toda a verdade ao seu Príncipe Encantado. Um conto de fadas com um final imprevisível. Dê o seu palpite. Quem vai viver feliz para sempre desta vez? Era uma vez um reino lindo, cheio de vida, cor e felicidade. Mas tudo mudou quando o rei desapareceu misteriosamente na floresta. E adivinha quem tomou o controle do castelo? Isso mesmo, a Rainha Má. Essa mulher não só assumiu o trono, mas também fez o que toda vilã faz de melhor: ser malvada com todo mundo. O povo do reino, sofrendo. Ela aumentou os impostos, gastava tudo com festas e roupas caras, e não se importava nem um pouco se as pessoas passavam fome. Enquanto isso, lá dentro do castelo, Branca de Neve crescia isolada. A garota praticamente não podia sair do quarto. Ela não sabia o que estava rolando do lado de fora porque a rainha mantinha ela longe de tudo. Só que um dia a curiosidade bateu forte. Branca de Neve decide sair escondida do castelo para ver como estava o reino. E o que ela encontra? Uma tristeza só. Ruas vazias, pessoas sem comida, tudo cinzento, nada daquela alegria que um dia existiu. Ela fica chocada e percebe que a madrasta dela é ainda pior do que imaginava. Enquanto isso, a Rainha Má está de olho em outra coisa: o Príncipe Alcott. Ele é jovem, rico e, um bom partido para garantir que ela continue poderosa. O problema? O príncipe está mais interessado em aventura do que em se casar com uma mulher mandona e esquisita. Ele acaba sendo capturado por um grupo de ladrões na floresta, que mais tarde descobrimos serem os 7 anões, mas consegue escapar. Quando chega ao castelo da rainha, ela logo decide: esse homem tem que ser meu marido. Mas as coisas começam a sair do controle quando o príncipe conhece Branca de Neve. Sim, porque o destino adora colocar 2 personagens principais no mesmo lugar, né? Eles se encontram e, claro, ele percebe que tem algo de especial nela. A rainha, vendo isso acontecer, fica furiosa. Ela não ia deixar uma garotinha atrapalhar seus planos. Então vem a clássica maldade. A rainha manda seu capanga, Brighton, levar Branca de Neve para a floresta e se livrar dela de vez. Mas Brighton não tem coragem de machucar a garota, então apenas a abandona lá, torcendo para que ela não volte nunca mais. Agora Branca de Neve está sozinha, no meio da floresta, sem saber o que fazer. Mas calma, porque é aí que os famosos 7 anões entram na história. E acredite, esses aqui não são os anõezinhos fofos da Disney. Eles são ladrões, vivem roubando viajantes e têm um estilo todo próprio. No começo, eles desconfiam dela. Tipo, quem é essa garota perdida no meio da floresta? Mas Branca de Neve não tem escolha, então tenta convencê-los a deixá-la ficar. Depois de ser abandonada na floresta, Branca de Neve acaba na casa dos 7 anões. Mas calma, esses caras não são aqueles anõezinhos fofos que cantam enquanto trabalham. Nada disso. Eles são bandidos, ladrões mesmo, que vivem aplicando golpes e roubando viajantes. Eles andam com pernas mecânicas que os deixam mais altos e usam truques para enganar qualquer um que passe por perto. No começo, os anões não querem saber de Branca de Neve. Eles acham que ela vai ser um peso morto e que não sabe fazer nada. Mas Branca de Neve mostra que não é só uma princesa mimada. Ela quer aprender a lutar. Ela convence os anões a treiná-la e aí começa a transformação dela. Antes, ela mal sabia se defender. Mas agora, com a ajuda dos anões, ela aprende a usar espadas, pular de um lugar para outro e até lutar com agilidade. Ela começa a se tornar uma guerreira de verdade,
Enquanto isso, lá no castelo, a Rainha Má está planejando o casamento com o príncipe Alcott. Só tem um problema. O príncipe não está nem um pouco afim dela. Ele já está de olho em Branca de Neve. E a rainha percebe isso. Como ela não é boba nem nada, decide usar magia para fazer o príncipe se apaixonar por ela. E aqui entra um detalhe engraçado. A poção do amor que ela faz dá errado. Em vez de transformar o príncipe em um homem apaixonado e romântico, ele age como um cachorrinho obediente. Ele começa a latir, correr atrás de coisas e até lamber a mão da rainha. Claro que ela fica furiosa, mas mesmo assim tenta forçar o casamento, porque no fim das contas, ela só quer o poder. Enquanto tudo isso acontece, Branca de Neve e os anões começam a agir como heróis. Eles atacam as carruagens da rainha para pegar o dinheiro roubado e devolvê-lo ao povo. Eles passam a ser vistos como uma espécie de bandidos do bem, ajudando aqueles que sofrem com a crueldade da rainha. Mas a rainha descobre que Branca de Neve está viva. E agora? Bom, ela resolve acabar com isso de uma vez por todas. Ela usa magia de novo e invoca uma besta gigantesca para ir atrás da princesa e destruí-la. Branca de Neve e os anões entram em uma batalha tensa contra a criatura. No meio da luta, Branca percebe algo estranho. A besta parece estar sendo controlada, como se não estivesse lutando por vontade própria. Depois de uma batalha intensa, Branca e os anões conseguem escapar, mas ela sabe que não pode mais fugir para sempre. Agora é hora de agir. Ela não quer só sobreviver, ela quer recuperar seu reino e acabar com a maldade da rainha. Depois de todo o treinamento com os anões, Branca de Neve finalmente decide: chega de fugir, eu vou tomar meu reino de volta. Mas ela sabe que não pode fazer isso sozinha. Então, junto com os anões, ela bola um plano para invadir o castelo da Rainha Má antes que o casamento com o príncipe Alcott aconteça. Enquanto isso, a rainha está toda feliz achando que venceu. Ela está prestes a se casar, o príncipe ainda está sob o efeito da poção, agindo como um cachorrinho bobo, e o povo está cada vez mais miserável. Só que o que ela não imagina é que Branca de Neve está chegando para estragar sua festa. Na noite do casamento, Branca e os anões se infiltram no castelo. E é aí que a ação começa. Eles lutam contra os guardas, pulam pelos corredores e enfrentam todo tipo de obstáculo para chegar até a rainha. Branca de Neve, agora uma guerreira de verdade, mostra que aprendeu tudo o que precisava para derrotar sua inimiga. Mas quando ela finalmente chega até a rainha, descobre uma coisa chocante. Lembra daquela fera gigante que a rainha invocou para matá-la? Pois bem, essa criatura na verdade é o rei, o pai de Branca de Neve. A Rainha Má usou magia negra para transformá-lo e se livrar dele, assumindo o trono sozinha. Branca de Neve fica em choque, mas não tem tempo para pensar muito. Ela precisa derrotar a rainha de uma vez por todas. E é então que rola o confronto final. A rainha tenta usar sua magia, mas Branca de Neve está preparada. Com a ajuda de uma adaga mágica, ela consegue acabar com os poderes da bruxa e quebrar o feitiço. O rei volta ao normal, a rainha perde sua força, e o feitiço do príncipe finalmente se desfaz. No fim, a Rainha Má recebe sua punição. Ela é forçada a viver sozinha em exílio, sem sua beleza e sem poder. Branca de Neve, agora como a verdadeira rainha, assume o trono e traz a felicidade de volta ao reino. Os anões finalmente são reconhecidos como heróis, o príncipe e Branca de Neve ficam juntos. E a história termina com um grande baile e uma surpresa engraçada. Antes de tudo acabar, a rainha, já envelhecida e fraca, aparece mais uma vez. Ela tenta enganar Branca de Neve oferecendo uma maçã envenenada. Mas dessa vez, Branca não é boba. Em vez de aceitar, ela simplesmente corta a maçã ao meio e diz: essa história já aconteceu antes. Então, no final das contas, Espelho, Espelho Meu, não é só mais uma história de conto de fadas qualquer. Ele traz algumas lições muito importantes. Primeiro, a gente aprende que coragem e determinação podem mudar tudo. Branca de Neve começou a história como uma garota indefesa, mas decidiu lutar pelo que era certo. Ela não esperou que alguém a salvasse. Ela mesma se tornou a heroína. Outro valor super forte no filme é a importância da justiça. O reino estava sofrendo nas mãos da Rainha Má, e Branca de Neve entendeu que não podia simplesmente aceitar aquilo. Ela escolheu enfrentar a injustiça e ajudar as pessoas, mostrando que ninguém deve ficar calado diante do que está errado. Também tem a questão da verdadeira beleza. A Rainha Má era obcecada em ser bonita e jovem, mas no fim,
Isso não adiantou nada. O que realmente importa não é a aparência, mas sim as ações e o coração de cada um. E claro, tem a força da amizade e do trabalho em equipe. Branca de Neve nunca teria conseguido vencer sozinha. Ela contou com os anões, com o príncipe e até com o próprio povo do reino. Isso mostra que juntos somos mais fortes e que ninguém precisa lutar sozinho. Com certeza você nunca viu a história da Branca de Neve contada de uma forma como esta. Uma rainha malvada, um príncipe encantado, um espelho mágico, uma bela adormecida e um encanto. Tudo isso faz parte dessa história como você conhece, mas a maneira como ela será apresentada a você vai te surpreender. Tente esquecer a história que os livros te contaram, porque agora a Rainha Malvada e a Branca de Neve têm novos objetivos em suas vidas. Pois a Rainha Malvada conseguiu se livrar de Branca de Neve, e agora será ela quem vai se casar com o Príncipe Encantado. Mas essa história não vai ficar assim, porque Branca de Neve irá acordar do feitiço que foi lançado sobre ela e formará uma equipe de anões e soldados malucos, com um único objetivo: acabar com a festa de casamento da Bruxa Malvada e revelar toda a verdade ao seu príncipe encantado. Um conto de fadas com um final imprevisível. Dê o seu palpite. Quem vai viver feliz para sempre desta vez? Era uma vez um reino lindo, cheio de vida, cor e felicidade. Mas tudo mudou quando o rei desapareceu misteriosamente na floresta. E adivinha quem tomou o controle do castelo? Isso mesmo, a Rainha Má. Essa mulher não só assumiu o trono, mas também fez o que toda vilã faz de melhor: ser malvada com todo mundo. O povo do reino, sofrendo. Ela aumentou os impostos, gastava tudo com festas e roupas caras, e não se importava nem um pouco se as pessoas passavam fome. Enquanto isso, lá dentro do castelo, Branca de Neve crescia isolada. A garota praticamente não podia sair do quarto. Ela não sabia o que estava rolando do lado de fora porque a rainha mantinha ela longe de tudo. Só que, um dia a curiosidade bateu forte. Branca de Neve decide sair escondida do castelo para ver como estava o reino. E o que ela encontra? Uma tristeza só. Ruas vazias, pessoas sem comida, tudo cinzento, nada daquela alegria que um dia existiu. Ela fica chocada e percebe que a madrasta dela é ainda pior do que imaginava. Enquanto isso, a Rainha Má está de olho em outra coisa: o príncipe Alcott. Ele é jovem, rico e, um bom partido para garantir que ela continue poderosa. O problema? O príncipe está mais interessado em aventura do que em se casar com uma mulher mandona e esquisita. Ele acaba sendo capturado por um grupo de ladrões na floresta, que mais tarde descobrimos serem os 7 anões, mas consegue escapar. Quando chega ao castelo da rainha, ela logo decide: esse homem tem que ser meu marido. Mas as coisas começam a sair do controle quando o príncipe conhece Branca de Neve. Sim, porque o destino adora colocar 2 personagens principais no mesmo lugar, Eles se encontram e, claro, ele percebe que tem algo de especial nela. A rainha, vendo isso acontecer, fica furiosa. Ela não ia deixar uma garotinha atrapalhar seus planos. Então vem a clássica maldade. A rainha manda seu capanga, Brighton, levar Branca de Neve para a floresta e se livrar dela de vez. Mas Brighton não tem coragem de machucar a garota, então apenas a abandona lá, torcendo para que ela não volte nunca mais. Agora Branca de Neve está sozinha, no meio da floresta, sem saber o que fazer. Mas calma, porque é aí que os famosos 7 anões entram na história. E acredite, esses aqui não são os anõezinhos fofos da Disney. Eles são ladrões, vivem roubando viajantes e têm um estilo todo próprio. No começo, eles desconfiam dela. Tipo, quem é essa garota perdida no meio da floresta? Mas Branca de Neve não tem escolha, então tenta convencê-los a deixá-la ficar. Depois de ser abandonada na floresta, Branca de Neve acaba na casa dos 7 anões. Mas calma, esses caras não são aqueles anõezinhos fofos que cantam enquanto trabalham. Nada disso. Eles são bandidos, ladrões mesmo, que vivem aplicando golpes e roubando viajantes. Eles andam com pernas mecânicas que os deixam mais altos e usam truques para enganar qualquer um que passe por perto. No começo, os anões não querem saber de Branca de Neve. Eles acham que ela vai ser um peso morto e que não sabe fazer nada. Mas Branca de Neve mostra que não é só uma princesa mimada. Ela quer aprender a lutar. Ela convence os anões a treiná-la e aí começa a transformação dela. Antes, ela mal sabia se defender. Mas agora, com a ajuda dos anões, ela aprende a usar espadas,
pular de um lugar para outro e até lutar com agilidade. Ela começa a se tornar uma guerreira de verdade. Enquanto isso, lá no castelo, a Rainha Má está planejando o casamento com o príncipe Alcott. Só tem um problema. O príncipe não está nem um pouco afim dela. Ele já está de olho em Branca de Neve. E a rainha percebe isso. Como ela não é boba nem nada, decide usar magia para fazer o príncipe se apaixonar por ela. E aqui entra um detalhe engraçado. A poção do amor que ela faz dá errado. Em vez de transformar o príncipe em um homem apaixonado e romântico, ele age como um cachorrinho obediente. Ele começa a latir, correr atrás de coisas e até lamber a mão da rainha. Claro que ela fica furiosa, mas mesmo assim tenta forçar o casamento, porque no fim das contas, ela só quer o poder. Enquanto tudo isso acontece, Branca de Neve e os anões começam a agir como heróis. Eles atacam as carruagens da rainha para pegar o dinheiro roubado e devolvê-lo ao povo. Eles passam a ser vistos como uma espécie de bandidos do bem, ajudando aqueles que sofrem com a crueldade da rainha. Mas a rainha descobre que Branca de Neve está viva. E agora? Bom, ela resolve acabar com isso de uma vez por todas. Ela usa magia de novo e invoca uma besta gigantesca para ir atrás da princesa e destruí-la. Branca de Neve e os anões entram em uma batalha tensa contra a criatura. No meio da luta, Branca percebe algo estranho. A besta parece estar sendo controlada, como se não estivesse lutando por vontade própria. Depois de uma batalha intensa, Branca e os anões conseguem escapar, mas ela sabe que não pode mais fugir para sempre. Agora é hora de agir. Ela não quer só sobreviver. Ela quer recuperar seu reino e acabar com a maldade da rainha. Depois de todo o treinamento com os anões, Branca de Neve finalmente decide: chega de fugir. Eu vou tomar meu reino de volta. Mas ela sabe que não pode fazer isso sozinha. Então, junto com os anões, ela bola um plano para invadir o castelo da Rainha Má antes que o casamento com o príncipe Alcott aconteça. Enquanto isso, a rainha está toda feliz achando que venceu. Ela está prestes a se casar, o príncipe ainda está sob o efeito da poção, agindo como um cachorrinho bobo, e o povo está cada vez mais miserável. Só que o que ela não imagina é que Branca de Neve está chegando para estragar sua festa. Na noite do casamento, Branca e os anões se infiltram no castelo. E é aí que a ação começa. Eles lutam contra os guardas, pulam pelos corredores e enfrentam todo tipo de obstáculo para chegar até a rainha. Branca de Neve, agora uma guerreira de verdade, mostra que aprendeu tudo o que precisava para derrotar sua inimiga. Mas quando ela finalmente chega até a rainha, descobre uma coisa chocante. Lembra daquela fera gigante que a rainha invocou para matá-la? Pois bem, essa criatura na verdade é o rei, o pai de Branca de Neve. A Rainha Má usou magia negra para transformá-lo e se livrar dele, assumindo o trono sozinha. Branca de Neve fica em choque, mas não tem tempo para pensar muito. Ela precisa derrotar a rainha de uma vez por todas. E é então que rola o confronto final. A rainha tenta usar sua magia, mas Branca de Neve está preparada. Com a ajuda de uma adaga mágica, ela consegue acabar com os poderes da bruxa e quebrar o feitiço. O rei volta ao normal, a rainha perde sua força, e o feitiço do príncipe finalmente se desfaz. No fim, a Rainha Má recebe sua punição. Ela é forçada a viver sozinha em exílio, sem sua beleza e sem poder. Branca de Neve, agora como a verdadeira rainha, assume o trono e traz a felicidade de volta ao reino. Os anões finalmente são reconhecidos como heróis, o príncipe e Branca de Neve ficam juntos. E a história termina com um grande baile e uma surpresa engraçada. Antes de tudo acabar, a rainha, já envelhecida e fraca, aparece mais uma vez. Ela tenta enganar Branca de Neve oferecendo uma maçã envenenada. Mas dessa vez, Branca não é boba. Em vez de aceitar, ela simplesmente corta a maçã ao meio e diz: essa história já aconteceu antes. Então, no final das contas, Espelho, Espelho Meu, não é só mais uma história de conto de fadas qualquer. Ele traz algumas lições muito importantes. Primeiro, a gente aprende que coragem e determinação podem mudar tudo. Branca de Neve começou a história como uma garota indefesa, mas decidiu lutar pelo que era certo. Ela não esperou que alguém a salvasse. Ela mesma se tornou a heroína. Outro valor super forte no filme é a importância da justiça. O reino estava sofrendo nas mãos da Rainha Má, e Branca de Neve entendeu que não podia simplesmente aceitar aquilo. Ela escolheu enfrentar a injustiça e ajudar as pessoas, mostrando que ninguém deve ficar calado diante do que está errado.
também tem a questão da verdadeira beleza. A Rainha Má era obcecada em ser bonita e jovem, mas no fim, isso não adiantou nada. O que realmente importa não é a aparência, mas sim as ações e o coração de cada um. E claro, tem a força da amizade e do trabalho em equipe. Branca de Neve nunca teria conseguido vencer sozinha. Ela contou com os anões, com o príncipe e até com o próprio povo do reino. Isso mostra que juntos somos mais fortes e que ninguém precisa lutar sozinho. Com certeza você nunca viu a história da Branca de Neve contada de uma forma como esta. Uma rainha malvada, um príncipe encantado, um espelho mágico, uma bela adormecida e um encanto. Tudo isso faz parte dessa história como você conhece, mas a maneira como ela será apresentada a você vai te surpreender. Tente esquecer a história que os livros te contaram, porque agora a Rainha Malvada e a Branca de Neve têm novos objetivos em suas vidas. Pois a Rainha Malvada conseguiu se livrar de Branca de Neve, e agora será ela quem vai se casar com o Príncipe Encantado. Mas essa história não vai ficar assim, porque Branca de Neve irá acordar do feitiço que foi lançado sobre ela e formará uma equipe de anões e soldados malucos, com um único objetivo: acabar com a festa de casamento da Bruxa Malvada e revelar toda a verdade ao seu Príncipe Encantado. Um conto de fadas com um final imprevisível. Dê o seu palpite. Quem vai viver feliz para sempre desta vez? Era uma vez um reino lindo, cheio de vida, cor e felicidade. Mas tudo mudou quando o rei desapareceu misteriosamente na floresta. E adivinha quem tomou o controle do castelo? Isso mesmo, a Rainha Má. Essa mulher não só assumiu o trono, mas também fez o que toda vilã faz de melhor: ser malvada com todo mundo. O povo do reino sofrendo. Ela aumentou os impostos, gastava tudo com festas e roupas caras, e não se importava nem um pouco se as pessoas passavam fome. Enquanto isso, lá dentro do castelo, Branca de Neve crescia isolada. A garota praticamente não podia sair do quarto. Ela não sabia o que estava rolando do lado de fora, porque a rainha mantinha ela longe de tudo. Só que um dia a curiosidade bateu forte. Branca de Neve decide sair escondida do castelo para ver como estava o reino. E o que ela encontra? Uma tristeza só. Ruas vazias, pessoas sem comida, tudo cinzento, nada daquela alegria que um dia existiu. Ela fica chocada e percebe que a madrasta dela é ainda pior do que imaginava. Enquanto isso, a Rainha Má está de olho em outra coisa: o Príncipe Alcott. Ele é jovem, rico e, um bom partido para garantir que ela continue poderosa. O problema? O príncipe está mais interessado em aventura do que em se casar com uma mulher mandona e esquisita. Ele acaba sendo capturado por um grupo de ladrões na floresta, que mais tarde descobrimos serem os 7 anões, mas consegue escapar. Quando chega ao castelo da rainha, ela logo decide: esse homem tem que ser meu marido. Mas as coisas começam a sair do controle quando o príncipe conhece Branca de Neve. Sim, porque o destino adora colocar 2 personagens principais no mesmo lugar, né? Eles se encontram e, claro, ele percebe que tem algo de especial nela. A rainha, vendo isso acontecer, fica furiosa. Ela não ia deixar uma garotinha atrapalhar seus planos. Então vem a clássica maldade. A rainha manda seu capanga, Brighton, levar Branca de Neve para a floresta e se livrar dela de vez. Mas Brighton não tem coragem de machucar a garota, então apenas a abandona lá, torcendo para que ela não volte nunca mais. Agora Branca de Neve está sozinha, no meio da floresta, sem saber o que fazer. Mas calma, porque é aí que os famosos 7 anões entram na história. E acredite, esses aqui não são os anõezinhos fofos da Disney. Eles são ladrões, vivem roubando viajantes e têm um estilo todo próprio. No começo, eles desconfiam dela. Tipo, quem é essa garota perdida no meio da floresta? Mas Branca de Neve não tem escolha, então tenta convencê-los a deixá-la ficar. Depois de ser abandonada na floresta, Branca de Neve acaba na casa dos 7 anões. Mas calma, esses caras não são aqueles anõezinhos fofos que cantam enquanto trabalham. Nada disso. Eles são bandidos, ladrões mesmo, que vivem aplicando golpes e roubando viajantes. Eles andam com pernas mecânicas que os deixam mais altos e usam truques para enganar qualquer um que passe por perto. No começo, os anões não querem saber de Branca de Neve. Eles acham que ela vai ser um peso morto e que não sabe fazer nada. Mas Branca de Neve mostra que não é só uma princesa mimada. Ela quer aprender a lutar. Ela convence os anões a treiná-la e aí começa a transformação dela. Antes, ela mal sabia se defender.
Mas agora, com a ajuda dos anões, ela aprende a usar espadas, pular de um lugar para outro e até lutar com agilidade. Ela começa a se tornar uma guerreira de verdade. Enquanto isso, lá no castelo, a Rainha Má está planejando o casamento com o príncipe Alcott. Só tem um problema. O príncipe não está nem um pouco afim dela. Ele já está de olho em Branca de Neve. E a rainha percebe isso. Como ela não é boba nem nada, decide usar magia para fazer o príncipe se apaixonar por ela. E aqui entra um detalhe engraçado. A poção do amor que ela faz dá errado. Em vez de transformar o príncipe em um homem apaixonado e romântico, ele age como um cachorrinho obediente. Ele começa a latir, correr atrás de coisas e até lamber a mão da rainha. Claro que ela fica furiosa, mas mesmo assim tenta forçar o casamento, porque no fim das contas, ela só quer o poder. Enquanto tudo isso acontece, Branca de Neve e os anões começam a agir como heróis. Eles atacam as carruagens da rainha para pegar o dinheiro roubado e devolvê-lo ao povo. Eles passam a ser vistos como uma espécie de bandidos do bem, ajudando aqueles que sofrem com a crueldade da rainha. Mas a rainha descobre que Branca de Neve está viva. E agora? Bom, ela resolve acabar com isso de uma vez por todas. Ela usa magia de novo e invoca uma besta gigantesca para ir atrás da princesa e destruí-la. Branca de Neve e os anões entram em uma batalha tensa contra a criatura. No meio da luta, Branca percebe algo estranho. A besta parece estar sendo controlada, como se não estivesse lutando por vontade própria. Depois de uma batalha intensa, Branca e os anões conseguem escapar, mas ela sabe que não pode mais fugir para sempre. Agora é hora de agir. Ela não quer só sobreviver. Ela quer recuperar seu reino e acabar com a maldade da rainha. Depois de todo o treinamento com os anões, Branca de Neve finalmente decide: chega de fugir. Eu vou tomar meu reino de volta. Mas ela sabe que não pode fazer isso sozinha. Então, junto com os anões, ela bola um plano para invadir o castelo da Rainha Má antes que o casamento com o príncipe Alcott aconteça. Enquanto isso, a rainha está toda feliz achando que venceu. Ela está prestes a se casar, o príncipe ainda está sob o efeito da poção, agindo como um cachorrinho bobo, e o povo está cada vez mais miserável. Só que o que ela não imagina é que Branca de Neve está chegando para estragar sua festa. Na noite do casamento, Branca e os anões se infiltram no castelo. E é aí que a ação começa. Eles lutam contra os guardas, pulam pelos corredores e enfrentam todo tipo de obstáculo para chegar até a rainha. Branca de Neve, agora uma guerreira de verdade, mostra que aprendeu tudo o que precisava para derrotar sua inimiga. Mas quando ela finalmente chega até a rainha, descobre uma coisa chocante. Lembra daquela fera gigante que a rainha invocou para matá-la? Pois bem, essa criatura, na verdade, é o rei, o pai de Branca de Neve. A Rainha Má usou magia negra para transformá-lo e se livrar dele, assumindo o trono sozinha. Branca de Neve fica em choque, mas não tem tempo para pensar muito. Ela precisa derrotar a rainha de uma vez por todas. E é então que rola o confronto final. A rainha tenta usar sua magia, mas Branca de Neve está preparada. Com a ajuda de uma adaga mágica, ela consegue acabar com os poderes da bruxa e quebrar o feitiço. O rei volta ao normal, a rainha perde sua força, e o feitiço do príncipe finalmente se desfaz. No fim, a Rainha Má recebe sua punição. Ela é forçada a viver sozinha em exílio, sem sua beleza e sem poder. Branca de Neve, agora como a verdadeira rainha, assume o trono e traz a felicidade de volta ao reino. Os anões finalmente são reconhecidos como heróis, o príncipe e Branca de Neve ficam juntos. E a história termina com um grande baile e uma surpresa engraçada. Antes de tudo acabar, a rainha, já envelhecida e fraca, aparece mais uma vez. Ela tenta enganar Branca de Neve oferecendo uma maçã envenenada. Mas dessa vez, Branca não é boba. Em vez de aceitar, ela simplesmente corta a maçã ao meio e diz: essa história já aconteceu antes. Então, no final das contas, Espelho, Espelho Meu, não é só mais uma história de conto de fadas qualquer. Ele traz algumas lições muito importantes. Primeiro, a gente aprende que coragem e determinação podem mudar tudo. Branca de Neve começou a história como uma garota indefesa, mas decidiu lutar pelo que era certo. Ela não esperou que alguém a salvasse. Ela mesma se tornou a heroína. Outro valor super forte no filme é a importância da justiça. O reino estava sofrendo nas mãos da Rainha Má, e Branca de Neve entendeu que não podia simplesmente aceitar aquilo.
Ela escolheu enfrentar a injustiça e ajudar as pessoas, mostrando que ninguém deve ficar calado diante do que está errado. Também tem a questão da verdadeira beleza. A Rainha Má era obcecada em ser bonita e jovem, mas no fim, isso não adiantou nada. O que realmente importa não é a aparência, mas sim as ações e o coração de cada um. E claro, tem a força da amizade e do trabalho em equipe. Branca de Neve nunca teria conseguido vencer sozinha. Ela contou com os anões, com o príncipe e até com o próprio povo do reino. Isso mostra que juntos somos mais fortes e que ninguém precisa lutar sozinho. Com certeza você nunca viu a história da Branca de Neve contada de uma forma como esta. Uma rainha malvada, um príncipe encantado, um espelho mágico, uma bela adormecida e um encanto. Tudo isso faz parte dessa história como você conhece, mas a maneira como ela será apresentada a você vai te surpreender. Tente esquecer a história que os livros te contaram, porque agora a Rainha Malvada e a Branca de Neve têm novos objetivos em suas vidas. Pois a Rainha Malvada conseguiu se livrar de Branca de Neve, e agora será ela quem vai se casar com o Príncipe Encantado. Mas essa história não vai ficar assim, porque Branca de Neve irá acordar do feitiço que foi lançado sobre ela e formará uma equipe de anões e soldados malucos, com um único objetivo: acabar com a festa de casamento da bruxa malvada e revelar toda a verdade ao seu príncipe encantado. Um conto de fadas com um final imprevisível. Dê o seu palpite. Quem vai viver feliz para sempre desta vez? Era uma vez um reino lindo, cheio de vida, cor e felicidade. Mas tudo mudou quando o rei desapareceu misteriosamente na floresta. E adivinha quem tomou o controle do castelo? Isso mesmo, a Rainha Má. Essa mulher não só assumiu o trono, mas também fez o que toda vilã faz de melhor: ser malvada com todo mundo. O povo do reino, sofrendo. Ela aumentou os impostos, gastava tudo com festas e roupas caras, e não se importava nem um pouco se as pessoas passavam fome. Enquanto isso, lá dentro do castelo, Branca de Neve crescia isolada. A garota praticamente não podia sair do quarto. Ela não sabia o que estava rolando do lado de fora, porque a rainha mantinha ela longe de tudo. Só que um dia a curiosidade bateu forte. Branca de Neve decide sair escondida do castelo para ver como estava o reino. E o que ela encontra? Uma tristeza só. Ruas vazias, pessoas sem comida, tudo cinzento, nada daquela alegria que um dia existiu. Ela fica chocada e percebe que a madrasta dela é ainda pior do que imaginava. Enquanto isso, a Rainha Má está de olho em outra coisa: o príncipe Alcott. Ele é jovem, rico e, um bom partido para garantir que ela continue poderosa. O problema? O príncipe está mais interessado em aventura do que em se casar com uma mulher mandona e esquisita. Ele acaba sendo capturado por um grupo de ladrões na floresta, que mais tarde descobrimos serem os 7 anões, mas consegue escapar. Quando chega ao castelo da rainha, ela logo decide: esse homem tem que ser meu marido. Mas as coisas começam a sair do controle quando o príncipe conhece Branca de Neve. Sim, porque o destino adora colocar 2 personagens principais no mesmo lugar, né? Eles se encontram e, claro, ele percebe que tem algo de especial nela. A rainha, vendo isso acontecer, fica furiosa. Ela não ia deixar uma garotinha atrapalhar seus planos. Então vem a clássica maldade. A rainha manda seu capanga, Brighton, levar Branca de Neve para a floresta e se livrar dela de vez. Mas Brighton não tem coragem de machucar a garota, então apenas a abandona lá, torcendo para que ela não volte nunca mais. Agora Branca de Neve está sozinha, no meio da floresta, sem saber o que fazer. Mas calma, porque é aí que os famosos 7 anões entram na história. E acredite, esses aqui não são os anõezinhos fofos da Disney. Eles são ladrões, vivem roubando viajantes e têm um estilo todo próprio. No começo, eles desconfiam dela. Tipo, quem é essa garota perdida no meio da floresta? Mas Branca de Neve não tem escolha, então tenta convencê-los a deixá-la ficar. Depois de ser abandonada na floresta, Branca de Neve acaba na casa dos 7 anões. Mas calma, esses caras não são aqueles anõezinhos fofos que cantam enquanto trabalham. Nada disso. Eles são bandidos, ladrões mesmo, que vivem aplicando golpes e roubando viajantes. Eles andam com pernas mecânicas que os deixam mais altos e usam truques para enganar qualquer um que passe por perto. No começo, os anões não querem saber de Branca de Neve. Eles acham que ela vai ser um peso morto e que não sabe fazer nada. Mas Branca de Neve mostra que não é só uma princesa mimada.
ela quer aprender a lutar. Ela convence os anões a treiná-la e aí começa a transformação dela. Antes, ela mal sabia se defender. Mas agora, com a ajuda dos anões, ela aprende a usar espadas, pular de um lugar para outro e até lutar com agilidade. Ela começa a se tornar uma guerreira de verdade. Enquanto isso, lá no castelo, a Rainha Má está planejando o casamento com o príncipe Alcott. Só tem um problema. O príncipe não está nem um pouco afim dela. Ele já está de olho em Branca de Neve. E a rainha percebe isso. Como ela não é boba nem nada, decide usar magia para fazer o príncipe se apaixonar por ela. E aqui entra um detalhe engraçado. A poção do amor que ela faz dá errado. Em vez de transformar o príncipe em um homem apaixonado e romântico, ele age como um cachorrinho obediente. Ele começa a latir, correr atrás de coisas e até lamber a mão da rainha. Claro que ela fica furiosa, mas mesmo assim tenta forçar o casamento, porque no fim das contas, ela só quer o poder. Enquanto tudo isso acontece, Branca de Neve e os anões começam a agir como heróis. Eles atacam as carruagens da rainha para pegar o dinheiro roubado e devolvê-lo ao povo. Eles passam a ser vistos como uma espécie de bandidos do bem, ajudando aqueles que sofrem com a crueldade da rainha. Mas a rainha descobre que Branca de Neve está viva. E agora? Bom, ela resolve acabar com isso de uma vez por todas. Ela usa magia de novo e invoca uma besta gigantesca para ir atrás da princesa e destruí-la. Branca de Neve e os anões entram em uma batalha tensa contra a criatura. No meio da luta, Branca percebe algo estranho. A besta parece estar sendo controlada, como se não estivesse lutando por vontade própria. Depois de uma batalha intensa, Branca e os anões conseguem escapar, mas ela sabe que não pode mais fugir para sempre. Agora é hora de agir. Ela não quer só sobreviver. Ela quer recuperar seu reino e acabar com a maldade da rainha. Depois de todo o treinamento com os anões, Branca de Neve finalmente decide: chega de fugir. Eu vou tomar meu reino de volta. Mas ela sabe que não pode fazer isso sozinha. Então, junto com os anões, ela bola um plano para invadir o castelo da Rainha Má antes que o casamento com o príncipe Alcott aconteça. Enquanto isso, a rainha está toda feliz achando que venceu. Ela está prestes a se casar, o príncipe ainda está sob o efeito da poção, agindo como um cachorrinho bobo, e o povo está cada vez mais miserável. Só que o que ela não imagina é que Branca de Neve está chegando para estragar sua festa. Na noite do casamento, Branca e os anões se infiltram no castelo. E é aí que a ação começa. Eles lutam contra os guardas, pulam pelos corredores e enfrentam todo tipo de obstáculo para chegar até a rainha. Branca de Neve, agora uma guerreira de verdade, mostra que aprendeu tudo o que precisava para derrotar sua inimiga. Mas quando ela finalmente chega até a rainha, descobre uma coisa chocante. Lembra daquela fera gigante que a rainha invocou para matá-la? Pois bem, essa criatura na verdade é o rei, o pai de Branca de Neve. A Rainha Má usou magia negra para transformá-lo e se livrar dele, assumindo o trono sozinha. Branca de Neve fica em choque, mas não tem tempo para pensar muito. Ela precisa derrotar a rainha de uma vez por todas. E é então que rola o confronto final. A rainha tenta usar sua magia, mas Branca de Neve está preparada. Com a ajuda de uma adaga mágica, ela consegue acabar com os poderes da bruxa e quebrar o feitiço. O rei volta ao normal, a rainha perde sua força, e o feitiço do príncipe finalmente se desfaz. No fim, a Rainha Má recebe sua punição. Ela é forçada a viver sozinha em exílio, sem sua beleza e sem poder. Branca de Neve, agora como a verdadeira rainha, assume o trono e traz a felicidade de volta ao reino. Os anões finalmente são reconhecidos como heróis, o príncipe e Branca de Neve ficam juntos. E a história termina com um grande baile e uma surpresa engraçada. Antes de tudo acabar, a rainha, já envelhecida e fraca, aparece mais uma vez. Ela tenta enganar Branca de Neve oferecendo uma maçã envenenada. Mas dessa vez, Branca não é boba. Em vez de aceitar, ela simplesmente corta a maçã ao meio e diz: essa história já aconteceu antes. Então, no final das contas, Espelho, Espelho Meu, não é só mais uma história de conto de fadas qualquer. Ele traz algumas lições muito importantes. Primeiro, a gente aprende que coragem e determinação podem mudar tudo. Branca de Neve começou a história como uma garota indefesa, mas decidiu lutar pelo que era certo. Ela não esperou que alguém a salvasse. Ela mesma se tornou a heroína. Outro valor super forte no filme é a importância da justiça.
O reino estava sofrendo nas mãos da Rainha Má, e Branca de Neve entendeu que não podia simplesmente aceitar aquilo. Ela escolheu enfrentar a injustiça e ajudar as pessoas, mostrando que ninguém deve ficar calado diante do que está errado. Também tem a questão da verdadeira beleza. A Rainha Má era obcecada em ser bonita e jovem, mas no fim, isso não adiantou nada. O que realmente importa não é a aparência, mas sim as ações e o coração de cada um. E claro, tem a força da amizade e do trabalho em equipe. Branca de Neve nunca teria conseguido vencer sozinha. Ela contou com os anões, com o príncipe e até com o próprio povo do reino. Isso mostra que juntos somos mais fortes e que ninguém precisa lutar sozinho. Com certeza você nunca viu a história da Branca de Neve contada de uma forma como esta. Uma rainha malvada, um príncipe encantado, um espelho mágico, uma bela adormecida e um encanto. Tudo isso faz parte dessa história como você conhece, mas a maneira como ela será apresentada a você vai te surpreender. Tente esquecer a história que os livros te contaram, porque agora a Rainha Malvada e a Branca de Neve têm novos objetivos em suas vidas. Pois a Rainha Malvada conseguiu se livrar de Branca de Neve, e agora será ela quem vai se casar com o Príncipe Encantado. Mas essa história não vai ficar assim, porque Branca de Neve irá acordar do feitiço que foi lançado sobre ela e formará uma equipe de anões e soldados malucos, com um único objetivo: acabar com a festa de casamento da bruxa malvada e revelar toda a verdade ao seu príncipe encantado. Um conto de fadas com um final imprevisível. Dê o seu palpite. Quem vai viver feliz para sempre desta vez? Era uma vez um reino lindo, cheio de vida, cor e felicidade. Mas tudo mudou quando o rei desapareceu misteriosamente na floresta. E adivinha quem tomou o controle do castelo? Isso mesmo, a Rainha Má. Essa mulher não só assumiu o trono, mas também fez o que toda vilã faz de melhor: ser malvada com todo mundo. O povo do reino, sofrendo. Ela aumentou os impostos, gastava tudo com festas e roupas caras, e não se importava nem um pouco se as pessoas passavam fome. Enquanto isso, lá dentro do castelo, Branca de Neve crescia isolada. A garota praticamente não podia sair do quarto. Ela não sabia o que estava rolando do lado de fora porque a rainha mantinha ela longe de tudo. Só que, um dia a curiosidade bateu forte. Branca de Neve decide sair escondida do castelo para ver como estava o reino. E o que ela encontra? Uma tristeza só. Ruas vazias, pessoas sem comida, tudo cinzento, nada daquela alegria que um dia existiu. Ela fica chocada e percebe que a madrasta dela é ainda pior do que imaginava. Enquanto isso, a Rainha Má está de olho em outra coisa: o príncipe Alcott. Ele é jovem, rico e, um bom partido para garantir que ela continue poderosa. O problema? O príncipe está mais interessado em aventura do que em se casar com uma mulher mandona e esquisita. Ele acaba sendo capturado por um grupo de ladrões na floresta, que mais tarde descobrimos serem os 7 anões, mas consegue escapar. Quando chega ao castelo da rainha, ela logo decide: esse homem tem que ser meu marido. Mas as coisas começam a sair do controle quando o príncipe conhece Branca de Neve. Sim, porque o destino adora colocar 2 personagens principais no mesmo lugar, Eles se encontram e, claro, ele percebe que tem algo de especial nela. A rainha, vendo isso acontecer, fica furiosa. Ela não ia deixar uma garotinha atrapalhar seus planos. Então vem a clássica maldade. A rainha manda seu capanga, Brighton, levar Branca de Neve para a floresta e se livrar dela de vez. Mas Brighton não tem coragem de machucar a garota, então apenas a abandona lá, torcendo para que ela não volte nunca mais. Agora Branca de Neve está sozinha, no meio da floresta, sem saber o que fazer. Mas calma, porque é aí que os famosos 7 anões entram na história. E acredite, esses aqui não são os anõezinhos fofos da Disney. Eles são ladrões, vivem roubando viajantes e têm um estilo todo próprio. No começo, eles desconfiam dela. Tipo, quem é essa garota perdida no meio da floresta? Mas Branca de Neve não tem escolha, então tenta convencê-los a deixá-la ficar. Depois de ser abandonada na floresta, Branca de Neve acaba na casa dos 7 anões. Mas calma, esses caras não são aqueles anõezinhos fofos que cantam enquanto trabalham. Nada disso. Eles são bandidos, ladrões mesmo, que vivem aplicando golpes e roubando viajantes. Eles andam com pernas mecânicas que os deixam mais altos e usam truques para enganar qualquer um que passe por perto. No começo, os anões não querem saber de Branca de Neve.
Eles acham que ela vai ser um peso morto e que não sabe fazer nada. Mas Branca de Neve mostra que não é só uma princesa mimada. Ela quer aprender a lutar. Ela convence os anões a treiná-la e aí começa a transformação dela. Antes, ela mal sabia se defender. Mas agora, com a ajuda dos anões, ela aprende a usar espadas, pular de um lugar para outro e até lutar com agilidade. Ela começa a se tornar uma guerreira de verdade. Enquanto isso, lá no castelo, a Rainha Má está planejando o casamento com o príncipe Alcott. Só tem um problema. O príncipe não está nem um pouco afim dela. Ele já está de olho em Branca de Neve. E a rainha percebe isso. Como ela não é boba nem nada, decide usar magia para fazer o príncipe se apaixonar por ela. E aqui entra um detalhe engraçado. A poção do amor que ela faz dá errado. Em vez de transformar o príncipe em um homem apaixonado e romântico, ele age como um cachorrinho obediente. Ele começa a latir, correr atrás de coisas e até lamber a mão da rainha. Claro que ela fica furiosa, mas mesmo assim tenta forçar o casamento, porque no fim das contas, ela só quer o poder. Enquanto tudo isso acontece, Branca de Neve e os anões começam a agir como heróis. Eles atacam as carruagens da rainha para pegar o dinheiro roubado e devolvê-lo ao povo. Eles passam a ser vistos como uma espécie de bandidos do bem, ajudando aqueles que sofrem com a crueldade da rainha. Mas a rainha descobre que Branca de Neve está viva. E agora? Bom, ela resolve acabar com isso de uma vez por todas. Ela usa magia de novo e invoca uma besta gigantesca para ir atrás da princesa e destruí-la. Branca de Neve e os anões entram em uma batalha tensa contra a criatura. No meio da luta, Branca percebe algo estranho. A besta parece estar sendo controlada, como se não estivesse lutando por vontade própria. Depois de uma batalha intensa, Branca e os anões conseguem escapar, mas ela sabe que não pode mais fugir para sempre. Agora é hora de agir. Ela não quer só sobreviver. Ela quer recuperar seu reino e acabar com a maldade da rainha. Depois de todo o treinamento com os anões, Branca de Neve finalmente decide: chega de fugir. Eu vou tomar meu reino de volta. Mas ela sabe que não pode fazer isso sozinha. Então, junto com os anões, ela bola um plano para invadir o castelo da Rainha Má antes que o casamento com o príncipe Alcott aconteça. Enquanto isso, a rainha está toda feliz achando que venceu. Ela está prestes a se casar, o príncipe ainda está sob o efeito da poção, agindo como um cachorrinho bobo, e o povo está cada vez mais miserável. Só que o que ela não imagina é que Branca de Neve está chegando para estragar sua festa. Na noite do casamento, Branca e os anões se infiltram no castelo. E é aí que a ação começa. Eles lutam contra os guardas, pulam pelos corredores e enfrentam todo tipo de obstáculo para chegar até a rainha. Branca de Neve, agora uma guerreira de verdade, mostra que aprendeu tudo o que precisava para derrotar sua inimiga. Mas quando ela finalmente chega até a rainha, descobre uma coisa chocante. Lembra daquela fera gigante que a rainha invocou para matá-la? Pois bem, essa criatura na verdade é o rei, o pai de Branca de Neve. A Rainha Má usou magia negra para transformá-lo e se livrar dele, assumindo o trono sozinha. Branca de Neve fica em choque, mas não tem tempo para pensar muito. Ela precisa derrotar a rainha de uma vez por todas. E é então que rola o confronto final. A rainha tenta usar sua magia, mas Branca de Neve está preparada. Com a ajuda de uma adaga mágica, ela consegue acabar com os poderes da bruxa e quebrar o feitiço. O rei volta ao normal, a rainha perde sua força, e o feitiço do príncipe finalmente se desfaz. No fim, a Rainha Má recebe sua punição. Ela é forçada a viver sozinha em exílio, sem sua beleza e sem poder. Branca de Neve, agora como a verdadeira rainha, assume o trono e traz a felicidade de volta ao reino. Os anões finalmente são reconhecidos como heróis, o príncipe e Branca de Neve ficam juntos. E a história termina com um grande baile e uma surpresa engraçada. Antes de tudo acabar, a rainha, já envelhecida e fraca, aparece mais uma vez. Ela tenta enganar Branca de Neve oferecendo uma maçã envenenada. Mas dessa vez, Branca não é boba. Em vez de aceitar, ela simplesmente corta a maçã ao meio e diz: essa história já aconteceu antes. Então, no final das contas, Espelho, Espelho Meu, não é só mais uma história de conto de fadas qualquer. Ele traz algumas lições muito importantes. Primeiro, a gente aprende que coragem e determinação podem mudar tudo. Branca de Neve começou a história como uma garota indefesa, mas decidiu lutar pelo que era certo. Ela não esperou que alguém a salvasse.
Ela mesma se tornou a heroína. Outro valor super forte no filme é a importância da justiça. O reino estava sofrendo nas mãos da Rainha Má, e Branca de Neve entendeu que não podia simplesmente aceitar aquilo. Ela escolheu enfrentar a injustiça e ajudar as pessoas, mostrando que ninguém deve ficar calado diante do que está errado. Também tem a questão da verdadeira beleza. A Rainha Má era obcecada em ser bonita e jovem, mas no fim, isso não adiantou nada. O que realmente importa não é a aparência, mas sim as ações e o coração de cada um. E claro, tem a força da amizade e do trabalho em equipe. Branca de Neve nunca teria conseguido vencer sozinha. Ela contou com os anões, com o príncipe e até com o próprio povo do reino. Isso mostra que juntos somos mais fortes e que ninguém precisa lutar sozinho. Com certeza você nunca viu a história da Branca de Neve contada de uma forma como esta. Uma rainha malvada, um príncipe encantado, um espelho mágico, uma bela adormecida e um encanto. Tudo isso faz parte dessa história como você conhece, mas a maneira como ela será apresentada a você vai te surpreender. Tente esquecer a história que os livros te contaram, porque agora a Rainha Malvada e a Branca de Neve têm novos objetivos em suas vidas. Pois a Rainha Malvada conseguiu se livrar de Branca de Neve, e agora será ela quem vai se casar com o Príncipe Encantado. Mas essa história não vai ficar assim, porque Branca de Neve irá acordar do feitiço que foi lançado sobre ela e formará uma equipe de anões e soldados malucos, com um único objetivo: acabar com a festa de casamento da Bruxa Malvada e revelar toda a verdade ao seu Príncipe Encantado. Um conto de fadas com um final imprevisível. Dê o seu palpite. Quem vai viver feliz para sempre desta vez? Era uma vez um reino lindo, cheio de vida, cor e felicidade. Mas tudo mudou quando o rei desapareceu misteriosamente na floresta. E adivinha quem tomou o controle do castelo? Isso mesmo, a Rainha Má. Essa mulher não só assumiu o trono, mas também fez o que toda vilã faz de melhor: ser malvada com todo mundo. O povo do reino, sofrendo. Ela aumentou os impostos, gastava tudo com festas e roupas caras, e não se importava nem um pouco se as pessoas passavam fome. Enquanto isso, lá dentro do castelo, Branca de Neve crescia isolada. A garota praticamente não podia sair do quarto. Ela não sabia o que estava rolando do lado de fora, porque a rainha mantinha ela longe de tudo. Só que um dia a curiosidade bateu forte. Branca de Neve decide sair escondida do castelo para ver como estava o reino. E o que ela encontra? Uma tristeza só. Ruas vazias, pessoas sem comida, tudo cinzento, nada daquela alegria que um dia existiu. Ela fica chocada e percebe que a madrasta dela é ainda pior do que imaginava. Enquanto isso, a Rainha Má está de olho em outra coisa: o Príncipe Alcott. Ele é jovem, rico e, um bom partido para garantir que ela continue poderosa. O problema? O príncipe está mais interessado em aventura do que em se casar com uma mulher mandona e esquisita. Ele acaba sendo capturado por um grupo de ladrões na floresta, que mais tarde descobrimos serem os 7 anões, mas consegue escapar. Quando chega ao castelo da rainha, ela logo decide: esse homem tem que ser meu marido. Mas as coisas começam a sair do controle quando o príncipe conhece Branca de Neve. Sim, porque o destino adora colocar 2 personagens principais no mesmo lugar, né? Eles se encontram e, claro, ele percebe que tem algo de especial nela. A rainha, vendo isso acontecer, fica furiosa. Ela não ia deixar uma garotinha atrapalhar seus planos. Então vem a clássica maldade. A rainha manda seu capanga, Brighton, levar Branca de Neve para a floresta e se livrar dela de vez. Mas Brighton não tem coragem de machucar a garota, então apenas a abandona lá, torcendo para que ela não volte nunca mais. Agora Branca de Neve está sozinha, no meio da floresta, sem saber o que fazer. Mas calma, porque é aí que os famosos 7 anões entram na história. E acredite, esses aqui não são os anõezinhos fofos da Disney. Eles são ladrões, vivem roubando viajantes e têm um estilo todo próprio. No começo, eles desconfiam dela. Tipo, quem é essa garota perdida no meio da floresta? Mas Branca de Neve não tem escolha, então tenta convencê-los a deixá-la ficar. Depois de ser abandonada na floresta, Branca de Neve acaba na casa dos 7 anões. Mas calma, esses caras não são aqueles anõezinhos fofos que cantam enquanto trabalham. Nada disso. Eles são bandidos, ladrões mesmo, que vivem aplicando golpes e roubando viajantes.
Eles andam com pernas mecânicas que os deixam mais altos e usam truques para enganar qualquer um que passe por perto. No começo, os anões não querem saber de Branca de Neve. Eles acham que ela vai ser um peso morto e que não sabe fazer nada. Mas Branca de Neve mostra que não é só uma princesa mimada. Ela quer aprender a lutar. Ela convence os anões a treiná-la e aí começa a transformação dela. Antes, ela mal sabia se defender. Mas agora, com a ajuda dos anões, ela aprende a usar espadas, pular de um lugar para outro e até lutar com agilidade. Ela começa a se tornar uma guerreira de verdade. Enquanto isso, lá no castelo, a Rainha Má está planejando o casamento com o príncipe Alcott. Só tem um problema. O príncipe não está nem um pouco afim dela. Ele já está de olho em Branca de Neve. E a rainha percebe isso. Como ela não é boba nem nada, decide usar magia para fazer o príncipe se apaixonar por ela. E aqui entra um detalhe engraçado. A poção do amor que ela faz dá errado. Em vez de transformar o príncipe em um homem apaixonado e romântico, ele age como um cachorrinho obediente. Ele começa a latir, correr atrás de coisas e até lamber a mão da rainha. Claro que ela fica furiosa, mas mesmo assim tenta forçar o casamento, porque no fim das contas, ela só quer o poder. Enquanto tudo isso acontece, Branca de Neve e os anões começam a agir como heróis. Eles atacam as carruagens da rainha para pegar o dinheiro roubado e devolvê-lo ao povo. Eles passam a ser vistos como uma espécie de bandidos do bem, ajudando aqueles que sofrem com a crueldade da rainha. Mas a rainha descobre que Branca de Neve está viva. E agora? Bom, ela resolve acabar com isso de uma vez por todas. Ela usa magia de novo e invoca uma besta gigantesca para ir atrás da princesa e destruí-la. Branca de Neve e os anões entram em uma batalha tensa contra a criatura. No meio da luta, Branca percebe algo estranho. A besta parece estar sendo controlada, como se não estivesse lutando por vontade própria. Depois de uma batalha intensa, Branca e os anões conseguem escapar, mas ela sabe que não pode mais fugir para sempre. Agora é hora de agir. Ela não quer só sobreviver. Ela quer recuperar seu reino e acabar com a maldade da rainha. Depois de todo o treinamento com os anões, Branca de Neve finalmente decide: chega de fugir. Eu vou tomar meu reino de volta. Mas ela sabe que não pode fazer isso sozinha. Então, junto com os anões, ela bola um plano para invadir o castelo da Rainha Má antes que o casamento com o príncipe Alcott aconteça. Enquanto isso, a rainha está toda feliz achando que venceu. Ela está prestes a se casar, o príncipe ainda está sob o efeito da poção, agindo como um cachorrinho bobo, e o povo está cada vez mais miserável. Só que o que ela não imagina é que Branca de Neve está chegando para estragar sua festa. Na noite do casamento, Branca e os anões se infiltram no castelo. E é aí que a ação começa. Eles lutam contra os guardas, pulam pelos corredores e enfrentam todo tipo de obstáculo para chegar até a rainha. Branca de Neve, agora uma guerreira de verdade, mostra que aprendeu tudo o que precisava para derrotar sua inimiga. Mas quando ela finalmente chega até a rainha, descobre uma coisa chocante. Lembra daquela fera gigante que a rainha invocou para matá-la? Pois bem, essa criatura na verdade é o rei, o pai de Branca de Neve. A Rainha Má usou magia negra para transformá-lo e se livrar dele, assumindo o trono sozinha. Branca de Neve fica em choque, mas não tem tempo para pensar muito. Ela precisa derrotar a rainha de uma vez por todas. E é então que rola o confronto final. A rainha tenta usar sua magia, mas Branca de Neve está preparada. Com a ajuda de uma adaga mágica, ela consegue acabar com os poderes da bruxa e quebrar o feitiço. O rei volta ao normal, a rainha perde sua força, e o feitiço do príncipe finalmente se desfaz. No fim, a Rainha Má recebe sua punição. Ela é forçada a viver sozinha em exílio, sem sua beleza e sem poder. Branca de Neve, agora como a verdadeira rainha, assume o trono e traz a felicidade de volta ao reino. Os anões finalmente são reconhecidos como heróis, o príncipe e Branca de Neve ficam juntos. E a história termina com um grande baile e uma surpresa engraçada. Antes de tudo acabar, a rainha, já envelhecida e fraca, aparece mais uma vez. Ela tenta enganar Branca de Neve oferecendo uma maçã envenenada. Mas dessa vez, Branca não é boba. Em vez de aceitar, ela simplesmente corta a maçã ao meio e diz: essa história já aconteceu antes. Então, no final das contas, Espelho, Espelho Meu, não é só mais uma história de conto de fadas qualquer. Ele traz algumas lições muito importantes. Primeiro,
a gente aprende que coragem e determinação podem mudar tudo. Branca de Neve começou a história como uma garota indefesa, mas decidiu lutar pelo que era certo. Ela não esperou que alguém a salvasse. Ela mesma se tornou a heroína. Outro valor super forte no filme é a importância da justiça. O reino estava sofrendo nas mãos da Rainha Má, e Branca de Neve entendeu que não podia simplesmente aceitar aquilo. Ela escolheu enfrentar a injustiça e ajudar as pessoas, mostrando que ninguém deve ficar calado diante do que está errado. Também tem a questão da verdadeira beleza. A Rainha Má era obcecada em ser bonita e jovem, mas no fim, isso não adiantou nada. O que realmente importa não é a aparência, mas sim as ações e o coração de cada um. E claro, tem a força da amizade e do trabalho em equipe. Branca de Neve nunca teria conseguido vencer sozinha. Ela contou com os anões, com o príncipe e até com o próprio povo do reino. Isso mostra que juntos somos mais fortes e que ninguém precisa lutar sozinho. Com certeza você nunca viu a história da Branca de Neve contada de uma forma como esta. Uma rainha malvada, um príncipe encantado, um espelho mágico, uma bela adormecida e um encanto. Tudo isso faz parte dessa história como você conhece, mas a maneira como ela será apresentada a você vai te surpreender. Tente esquecer a história que os livros te contaram, porque agora a Rainha Malvada e a Branca de Neve têm novos objetivos em suas vidas. Pois a Rainha Malvada conseguiu se livrar de Branca de Neve, e agora será ela quem vai se casar com o Príncipe Encantado. Mas essa história não vai ficar assim, porque Branca de Neve irá acordar do feitiço que foi lançado sobre ela e formará uma equipe de anões e soldados malucos, com um único objetivo: acabar com a festa de casamento da bruxa malvada e revelar toda a verdade ao seu príncipe encantado. Um conto de fadas com um final imprevisível. Dê o seu palpite. Quem vai viver feliz para sempre desta vez? Era uma vez um reino lindo, cheio de vida, cor e felicidade. Mas tudo mudou quando o rei desapareceu misteriosamente na floresta. E adivinha quem tomou o controle do castelo? Isso mesmo, a Rainha Má. Essa mulher não só assumiu o trono, mas também fez o que toda vilã faz de melhor: ser malvada com todo mundo. O povo do reino, sofrendo. Ela aumentou os impostos, gastava tudo com festas e roupas caras, e não se importava nem um pouco se as pessoas passavam fome. Enquanto isso, lá dentro do castelo, Branca de Neve crescia isolada. A garota praticamente não podia sair do quarto. Ela não sabia o que estava rolando do lado de fora porque a rainha mantinha ela longe de tudo. Só que, um dia a curiosidade bateu forte. Branca de Neve decide sair escondida do castelo para ver como estava o reino. E o que ela encontra? Uma tristeza só. Ruas vazias, pessoas sem comida, tudo cinzento, nada daquela alegria que um dia existiu. Ela fica chocada e percebe que a madrasta dela é ainda pior do que imaginava. Enquanto isso, a Rainha Má está de olho em outra coisa: o príncipe Alcott. Ele é jovem, rico e, um bom partido para garantir que ela continue poderosa. O problema? O príncipe está mais interessado em aventura do que em se casar com uma mulher mandona e esquisita. Ele acaba sendo capturado por um grupo de ladrões na floresta, que mais tarde descobrimos serem os 7 anões, mas consegue escapar. Quando chega ao castelo da rainha, ela logo decide: esse homem tem que ser meu marido. Mas as coisas começam a sair do controle quando o príncipe conhece Branca de Neve. Sim, porque o destino adora colocar 2 personagens principais no mesmo lugar, Eles se encontram e, claro, ele percebe que tem algo de especial nela. A rainha, vendo isso acontecer, fica furiosa. Ela não ia deixar uma garotinha atrapalhar seus planos. Então vem a clássica maldade. A rainha manda seu capanga, Brighton, levar Branca de Neve para a floresta e se livrar dela de vez. Mas Brighton não tem coragem de machucar a garota, então apenas a abandona lá, torcendo para que ela não volte nunca mais. Agora Branca de Neve está sozinha, no meio da floresta, sem saber o que fazer. Mas calma, porque é aí que os famosos 7 anões entram na história. E acredite, esses aqui não são os anõezinhos fofos da Disney. Eles são ladrões, vivem roubando viajantes e têm um estilo todo próprio. No começo, eles desconfiam dela. Tipo, quem é essa garota perdida no meio da floresta? Mas Branca de Neve não tem escolha, então tenta convencê-los a deixá-la ficar. Depois de ser abandonada na floresta, Branca de Neve acaba na casa dos 7 anões. Mas calma,
Esses caras não são aqueles anõezinhos fofos que cantam enquanto trabalham. Nada disso. Eles são bandidos, ladrões mesmo, que vivem aplicando golpes e roubando viajantes. Eles andam com pernas mecânicas que os deixam mais altos e usam truques para enganar qualquer um que passe por perto. No começo, os anões não querem saber de Branca de Neve. Eles acham que ela vai ser um peso morto e que não sabe fazer nada. Mas Branca de Neve mostra que não é só uma princesa mimada. Ela quer aprender a lutar. Ela convence os anões a treiná-la e aí começa a transformação dela. Antes, ela mal sabia se defender. Mas agora, com a ajuda dos anões, ela aprende a usar espadas, pular de um lugar para outro e até lutar com agilidade. Ela começa a se tornar uma guerreira de verdade. Enquanto isso, lá no castelo, a Rainha Má está planejando o casamento com o príncipe Alcott. Só tem um problema. O príncipe não está nem um pouco afim dela. Ele já está de olho em Branca de Neve. E a rainha percebe isso. Como ela não é boba nem nada, decide usar magia para fazer o príncipe se apaixonar por ela. E aqui entra um detalhe engraçado. A poção do amor que ela faz dá errado. Em vez de transformar o príncipe em um homem apaixonado e romântico, ele age como um cachorrinho obediente. Ele começa a latir, correr atrás de coisas e até lamber a mão da rainha. Claro que ela fica furiosa, mas mesmo assim tenta forçar o casamento, porque no fim das contas, ela só quer o poder. Enquanto tudo isso acontece, Branca de Neve e os anões começam a agir como heróis. Eles atacam as carruagens da rainha para pegar o dinheiro roubado e devolvê-lo ao povo. Eles passam a ser vistos como uma espécie de bandidos do bem, ajudando aqueles que sofrem com a crueldade da rainha. Mas a rainha descobre que Branca de Neve está viva. E agora? Bom, ela resolve acabar com isso de uma vez por todas. Ela usa magia de novo e invoca uma besta gigantesca para ir atrás da princesa e destruí-la. Branca de Neve e os anões entram em uma batalha tensa contra a criatura. No meio da luta, Branca percebe algo estranho. A besta parece estar sendo controlada, como se não estivesse lutando por vontade própria. Depois de uma batalha intensa, Branca e os anões conseguem escapar, mas ela sabe que não pode mais fugir para sempre. Agora é hora de agir. Ela não quer só sobreviver. Ela quer recuperar seu reino e acabar com a maldade da rainha. Depois de todo o treinamento com os anões, Branca de Neve finalmente decide: chega de fugir. Eu vou tomar meu reino de volta. Mas ela sabe que não pode fazer isso sozinha. Então, junto com os anões, ela bola um plano para invadir o castelo da Rainha Má antes que o casamento com o príncipe Alcott aconteça. Enquanto isso, a rainha está toda feliz achando que venceu. Ela está prestes a se casar, o príncipe ainda está sob o efeito da poção, agindo como um cachorrinho bobo, e o povo está cada vez mais miserável. Só que o que ela não imagina é que Branca de Neve está chegando para estragar sua festa. Na noite do casamento, Branca e os anões se infiltram no castelo. E é aí que a ação começa. Eles lutam contra os guardas, pulam pelos corredores e enfrentam todo tipo de obstáculo para chegar até a rainha. Branca de Neve, agora uma guerreira de verdade, mostra que aprendeu tudo o que precisava para derrotar sua inimiga. Mas quando ela finalmente chega até a rainha, descobre uma coisa chocante. Lembra daquela fera gigante que a rainha invocou para matá-la? Pois bem, essa criatura na verdade é o rei, o pai de Branca de Neve. A Rainha Má usou magia negra para transformá-lo e se livrar dele, assumindo o trono sozinha. Branca de Neve fica em choque, mas não tem tempo para pensar muito. Ela precisa derrotar a rainha de uma vez por todas. E é então que rola o confronto final. A rainha tenta usar sua magia, mas Branca de Neve está preparada. Com a ajuda de uma adaga mágica, ela consegue acabar com os poderes da bruxa e quebrar o feitiço. O rei volta ao normal, a rainha perde sua força, e o feitiço do príncipe finalmente se desfaz. No fim, a Rainha Má recebe sua punição. Ela é forçada a viver sozinha em exílio, sem sua beleza e sem poder. Branca de Neve, agora como a verdadeira rainha, assume o trono e traz a felicidade de volta ao reino. Os anões finalmente são reconhecidos como heróis, o príncipe e Branca de Neve ficam juntos. E a história termina com um grande baile e uma surpresa engraçada. Antes de tudo acabar, a rainha, já envelhecida e fraca, aparece mais uma vez. Ela tenta enganar Branca de Neve oferecendo uma maçã envenenada. Mas dessa vez, Branca não é boba. Em vez de aceitar, ela simplesmente corta a maçã ao meio e diz: "Essa história já aconteceu antes."
Então, no final das contas, Espelho, Espelho Meu, não é só mais uma história de conto de fadas qualquer. Ele traz algumas lições muito importantes. Primeiro, a gente aprende que coragem e determinação podem mudar tudo. Branca de Neve começou a história como uma garota indefesa, mas decidiu lutar pelo que era certo. Ela não esperou que alguém a salvasse. Ela mesma se tornou a heroína. Outro valor super forte no filme é a importância da justiça. O reino estava sofrendo nas mãos da Rainha Má, e Branca de Neve entendeu que não podia simplesmente aceitar aquilo. Ela escolheu enfrentar a injustiça e ajudar as pessoas, mostrando que ninguém deve ficar calado diante do que está errado. Também tem a questão da verdadeira beleza. A Rainha Má era obcecada em ser bonita e jovem, mas no fim, isso não adiantou nada. O que realmente importa não é a aparência, mas sim as ações e o coração de cada um. E claro, tem a força da amizade e do trabalho em equipe. Branca de Neve nunca teria conseguido vencer sozinha. Ela contou com os anões, com o príncipe e até com o próprio povo do reino. Isso mostra que juntos somos mais fortes e que ninguém precisa lutar sozinho. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.